Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez, pontualmente 20 horas 30 minutos, chegando com mais um Esporte 8 para as cidades de abrangência da nossa rede TVIM. Araras, Rio Claro, Mojimirim, Mogi Guaçu, Limeira, Santa Bárbara do Oeste, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa e, claro, a nossa base aqui em Americana. Começa agora o Esporte 8. Mais uma vez chegando com a resenha esportiva semanal para debatermos com nossos convidados, é claro, levando até ao seu conhecimento tudo que rolou no final de semana em termos de esportes, sempre dando um foco aqui na nossa região, na região de Americana, dessas cidades que eu acabei de mencionar e, claro, sempre destacando o Rio Branco, União Agrícola Barbarense e também demais esportes aqui da nossa região. Hoje um dos destaques, o Americana Corinthians, ou o representante de Americana nos Jogos Abertos do Interior, sagrou-se campeão. Bacana aí, uma boa notícia para a cidade que retoma aí a ponta nas competições. Termina também a edição Tupiniquim, né, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Foi um sucesso, foi sim. E depois a gente fala um pouco do quadro de medalhas das Paralimpíadas que tiveram o encerramento no dia de ontem. Também todos os gols da Série A do Campeonato Brasileiro e também da Série B, com as classificações, os gols e, claro, a pintura de gol no oferecimento da Dado Tintas. Sempre às segundas-feiras você escolhe o gol da rodada e, claro, a pintura de gol é o gol mais bonito da rodada, o gol que tem o apoio publicitário da Dado Tintas. Bom, para integrar a bancada hoje conosco, vocês estão vendo que eu estou aqui papagaiando, né? Está fazendo falta Alexandre Marcos e também está fazendo falta o companheiro Vladimir Catarino, ambos hoje com compromissos aí em suas tarefas paralelas ao programa Esporte 8, portanto, hoje vocês têm que se contentar comigo aqui na apresentação do Esporte 8, na ausência desses dois grandes companheiros que voltam na próxima edição do Esporte 8. Mas eu estou muito bem acompanhado, apesar da ausência dos componentes da casa, eu tenho mais 3 convidados que estarão fazendo essa resenha e debatendo conosco esta edição do Esporte 8. À minha direita, experiência, 8 Copas do Mundo e se não for, ele me corrige, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho o maior prazer de ter aqui conosco na bancada hoje, Antônio Edson Marques, ou Antônio Edson, ou ainda o popular Tonicão. Seja bem-vindo, Antônio Edson, ao nosso Esporte 8. Olá, Paulo Filé, boa noite para você, um abraço, prazer aqui aos companheiros da mesa. Nós vamos hoje participar do programa com muita alegria, recebendo esse convite de vocês. E estamos aqui, esporte é a nossa área, né? Então, estamos aqui, vamos participar do programa com muita alegria, disposição e um abraço carinhoso a todos os telespectadores. Legal, Tonicão. Tonicão, que é uma das figuras mais populares da mídia esportiva da nossa região e, por que não dizer, em termos de estado e também Brasil, né? Tonicão que esteve em grandes bandeiras, a última Transamérica, mas várias outras emissoras. Tonicão depois relembra para a gente um pouco da trajetória dele na mídia esportiva, até para reforçar e pela rotatividade da informação. À minha esquerda, um ex-aluno, né? Um ex-aluno que tornou-se jogador de futebol, que hoje não está mais como objetivo principal a sua parte de atleta, mas fazendo uso da experiência que teve como jogador, está implementando um novo negócio na área do segmento esportivo, Wellington Gonçalves. Seja bem-vindo, Wellington, para participar conosco desse Esporte 8. Daqui a pouco você fala do seu projeto. Boa noite, Filé. Boa noite a todos os telespectadores. Muito obrigado pelo convite, como você mesmo falou. Iniciei aí no futebol, tendo como meu primeiro treinador você, né, que me ensinou muitas coisas. Foi experiência incrível, todo o conhecimento que você sempre me passou. E eu me sinto muito honrado de estar hoje aqui podendo participar do programa Esporte 8. E é isso aí, também para falar de futebol. Legal. Esse Wellington, que para quem não sabe, é filho de Adeilson Gonçalves. Adeilson, o Severino da notícia, cara popular, cara amigo, cara do bem, né? E o pai do Wellington e também do Wesley, que não está aqui conosco hoje, que é o irmão mais novo do Wellington, que também integra a família. E lá na ponta direita, como ele mesmo diz,
como eu gostava de escalá-lo quando ele tentou jogar bola, ele já virou um jargão isso, mas Nassim Elias Romanelli, que prazer tê-lo aqui conosco, ele que também participou conosco de projetos de escola de futebol, hoje um grande profissional da área de imprensa, da área da comunicação esportiva, prazer enorme tê-lo conosco aqui nessa segunda-feira, meu caro Nassim Elias Romanelli. Boa noite, Filé. Boa noite, pessoal de casa. É realmente uma honra estar aqui do seu lado, né? Você que foi meu professor, tentou me ensinar algumas coisas e, infelizmente, eu não consegui aprender, até porque eu não tinha muita qualidade com a bola no pé, né? Mas é uma honra estar aqui no programa hoje e vamos falar muito de futebol, que essa rodada do final de semana foi bem animada, né? Foi pegada, realmente uma rodada realmente decisiva. Daqui a pouco a gente fala um pouco em termos de campeonato brasileiro de futebol. Mas eu dei um preâmbulo aqui sobre Antônio Edson e pela rotatividade da mídia, eu sei que ele já falou isso inúmeras vezes, mas uma breve retrospectiva, Tunicão, aquela que você já tem de cor e salteado para a nossa audiência, né? A história, um pouquinho da história de Antônio Edson Marques, Tunicão. Ô, Filé, muito obrigado pela oportunidade. Eu comecei aqui em Americana, eu era apresentador sertanejo da saudosa Rádio Clube de Americana, hoje Rádio Você, né? E o narrador da rádio naquele tempo era o J. Júnior, nosso grande amigo, irmão J. Júnior, que hoje está no Sport TV. E quando o Jota foi convidado para trabalhar em Campinas, o senhor Geraldo Pinhanelli, que era o diretor da rádio naquela oportunidade, falou, meu Deus, e agora quem vai narrar esse jogo aí? Antônio Edson, você que fala aí bem descontraído no programa sertanejo, vai fazer o jogo domingo, hein? Falei, que é isso? Eu jamais vou conseguir fazer um negócio desse, né? Transmitir o jogo. Aí fui lá, transmiti o jogo do Vasquinho e comecei. O Vasquinho acabou sendo campeão naquela oportunidade e a região acompanhava, Limeira, Campinas e tal. Assim que terminou o campeonato, eu fui convidado para trabalhar em Limeira. E aí passei pela Rádio Educadora, a Rádio Jornal, na oportunidade. Fiz 2 jogos em cada uma. E aí foi quando Campinas me convidou, viu eu transmitindo pelas rádios de Limeira. E aí eu fui para a Rádio Brasil de Campinas. Trabalhei 2 anos e meio na Brasil. Fui convidado a trabalhar na Educadora, hoje Bandeirantes Campinas. E com 6 meses de Educadora, a Rádio Globo me ligou, me convidando para trabalhar em São Paulo. Então isso foi em 1980, janeiro de 80, eu estreiei na Rádio Globo. Trabalhei durante 7 anos, aí fui para Bandeirantes, trabalhei mais 8 anos. Depois passei pela Capital, Band FM e Transamérica, onde eu trabalhei durante 15 anos. Essa é uma pequena trajetória. Fiz 9 Copas do Mundo ao vivo, né, o que nos dá uma experiência muito grande. Errei por uma, então. E uma alegria muito grande, porque nem todos têm essa oportunidade. Eu tive, vamos dizer assim, até sorte, né, que todas as emissoras que eu trabalhei me levaram para fazer uma Copa ao vivo, né? E a última foi essa aqui no Brasil, em 2014. Legal, Tunicão. Que prazer enorme tê-lo aqui, né? Que honra, né? Poder estar compondo a bancada com um profissional desse currículo. E já que a gente vai para a mesma linha, eu vou pedir um pouquinho do histórico de cada um, né? O Wellington até já deu um início aí sobre a sua passagem pela Escola de Futebol no Camisa 7 conosco, mas como eu sei que a história é maior que isso, eu gostaria que o Wellington também fizesse um breve relato sobre a sua trajetória até aqui, né, e o que o motivou a estar mais ativamente nesse momento ligado à área do esporte. Wellington. Maravilha. Então, filha, minha carreira iniciou lá na escola de futebol, onde com 7 anos, se não falha a memória, eu ingressei ali no Camisa 7 e logo após eu fui para o campo, né, comecei a jogar o campo de grama e fui pro Rio, joguei aqui no Rio Branco, toda a minha base foi aqui no Rio Branco. Logo após eu fui para o Rio, joguei no Madureira, no Rio de Janeiro. Tive uma breve passagem por um campeonato organizado pelo Benfica, lá em Portugal. Ficamos uma temporada lá. Voltamos, fiquei jogando no clube no Espírito Santo, de um empresário. Joguei pela Esportiva Ferroviária, joguei pelo Espírito Santo. Tá? E depois de um tempo, por alguns motivos, eu parei, tá? Parei de jogar. Mas o futebol corre nas veias, né? Não tem como.
é uma paixão, é uma coisa que eu sempre gostei muito enquanto atleta e depois que parei de jogar também, é uma coisa que a gente não consegue deixar de gostar, né? E hoje estou no futebol, mas inserido de uma forma completamente diferente, mas nos bastidores, né? Ajudando atletas profissionais a trabalhar o seu emocional, a ter um treino mental para que eles consigam alcançar os seus objetivos e ter assim uma maior performance, um rendimento maior dentro dos treinamentos, dentro dos jogos e assim chegar e alcançar os seus objetivos. Legal, e foi na sua trajetória que você sentiu a necessidade de que houvesse um trabalho dessa natureza, dando talvez um pouco mais de base aos jogadores de futebol? Foi mais ou menos por aí que você optou pelo coaching? Sim, sim. As pesquisas mostram que mais de 87% das pessoas fracassam em suas modalidades por incompetências emocionais. E o futebol, ele exige muito do nosso emocional, do nosso psicológico, né? Independente se o jogador está num clube inferior ou num clube de expressão, o que muda é apenas a forma da pressão, mas em ambos os casos a pressão ela é muito grande, né? E muitas vezes os atletas eles têm a dificuldade de lidar com essas emoções e isso reflete diretamente dentro de campo. O rendimento cai, a performance cai, né? Aquele passe simples de 10 metros que o telespectador que está assistindo fala, pô, como que o cara consegue errar um passe desse? Né? Um passe tão simples, né? Mas para quem está de fora é completamente diferente de estar lá dentro. A pressão é grande, uma série de fatores que envolve o psicológico do jogador. E eu tive muitas essas dificuldades quando eu jogava. E aí quando parei, comecei a estudar, comecei a trabalhar na área de comunicação. E me formei em coach, falei, eu vou ajudar essa galera que algo que eu não tive lá atrás, eu posso ajudar outros atletas a terem, assim, realizarem os seus sonhos. Legal, daqui a pouco você vai falar um pouco mais da metodologia que é utilizada para que esse teu projeto, teu planejamento de amparo, né, aos jogadores de futebol na sua atividade profissional tenha um maior êxito. E cumprindo também o mesmo roteiro de perguntas, né, para o meu ex-aluno Nassim Elias Romanelli, hoje um grande amigo, né, um pouco da trajetória. Eu sei que a parte da bola não foi da mesma forma que o Wellington, mas pós-bola eu sei de muito sucesso na tua carreira, Nassim. Oi, Filé. Então, eu comecei fazendo futebol sempre porque fui muito apaixonado pelo esporte, sempre joguei bola quando criança, mas nunca fui nem de longe o primeiro a ser escolhido, né? É sempre o último da fila. E então eu acabava, meio que me desanimou, nunca tive muito interesse também em praticar esporte diretamente. Acabei fazendo faculdade de jornalismo e enveredei para o campo do futebol. Tive sorte de ser chamado para o Americana, quando ele veio aqui, quando o Guaratinguetá mudou de cidade, veio para a Americana. O Éder Henrique, amigo nosso aqui também da mesa, era o assessor do time, acabou indo para o outro lado e eu assumi no lugar dele, sem experiência alguma. Tive muita sorte nesse caso, porque participei de um time que era Série A do Paulista e Série B do Brasileiro. Adquiri muita experiência. Fiquei uma temporada, né, que foi a temporada que o time ficou na cidade. E depois, em 2013, trabalhei no Rio Branco até 2014. E em 2015, mais uma temporada também na assessoria de imprensa do Rio Branco. E hoje em dia eu estou em outras áreas, né? Faço redes sociais, trabalho com produção de festa também, mas o futebol a gente continua só acompanhando mesmo. É sempre uma paixão, né, meu caro Nassim? É por aí mesmo. E falar em paixão, nós tivemos nesse final de semana, né, o encerramento de um ciclo aí de quase 60 dias de uma overdose de esportes que a gente teve aqui no nosso país, graças a Deus, né? A gente realmente teve muita informação, muita participação, o mundo inteiro conosco, primeiro nas Olimpíadas e agora no mês de setembro com as Paralimpíadas. O quadro geral ele acabou sendo um pouco frustrante pelo que a gente ouviu de alguns atletas, alguns dirigentes do atletismo, do esporte paralímpico, perdão, no país, né? O próprio Danilo Glasser, que comentou as Paralimpíadas pelo Sport TV, esteve conosco nos estúdios da Rádio Você e projetou uma 5ª colocação para o Brasil, que era a grande expectativa, mas infelizmente o desempenho em termos de medalhas dentro da competição acabou não sendo o suficiente para essa posição, embora o Brasil tenha
tenha crescido e muito em relação aos demais Jogos Paralímpicos, ou seja, o Brasil evoluiu, mas os outros países também tiveram um crescimento significativo. Então a gente teve, no fechamento do quadro geral, a China com 107 medalhas de ouro, 81 de prata e 51 de bronze, 239 no total, isso para Paralimpíadas. A Grã-Bretanha, cresceu muito a Grã-Bretanha, 64 ouros, 39 prata e 44 bronze, 147 no total. A Ucrânia, muito bem classificada em terceiro lugar, com 41 medalhas douradas, 37 de prata e 39 de bronze. Os Estados Unidos, 40 medalhas de ouros, 44 medalhas de prata e 31 de bronze, 115 no total. A Austrália, com 22 medalhas de ouro, 30 de prata, 39 de bronze e 81 no total. Em sexto lugar, a Alemanha, com 18 ouros, 25 pratas e 14 bronze, 57 no total. Países Baixos, em sétimo lugar, com 17, 19 e 26 ouro, prata e bronze, respectivamente, totalizando 62 medalhas. E, finalmente, o Brasil, na oitava colocação, com 14 de ouro, 29 de prata e 29 também de bronze, totalizando 72 medalhas. Daí vem uma galera, Itália, Polônia, mas um grande destaque para o Brasil. É o primeiro país da América Latina, dentre os 10 primeiros colocados, né, o que já é um orgulho para nós brasileiros saber que países que valorizam o esporte, né, exemplo, Argentina, né, nem aparecem nessa classificação, estão muito lá para a rabeira e a gente vê que, apesar dos pesares, né, os nossos atletas paralímpicos ainda fizeram muito e fizeram bonito nessas Paralimpíadas. E agora para a mesa, né, e começando aqui pelo Antônio Edson, eu vou colocar em discussão o seguinte, um balanço, uma avaliação do que foram para você, Antônio Edson, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? Qual é o legado que fica, né? A palavra tão utilizada ultimamente, legado, né? Fica realmente esse legado? Nós vamos ter essas instalações que foram preparadas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos utilizadas, subutilizadas? Qual é a sua perspectiva para o que fica e pelo que vem pela frente aí, meu caro Antônio Edson? Olha, eu acho que tanto a Olimpíada como a Paralimpíada vai ter aí realmente um futuro melhor do que nós vivemos hoje e vivemos antes das Olimpíadas realizadas por aqui. Porque, por mais que os atletas se esforcem e tal, não tem aquele apoio que deveria ter. Inclusive, com muitos atletas nossos, tem que realizar treinamentos, às vezes, muitas vezes, ou quase sempre, por conta própria, fora do país. Mas com a realização da Olimpíada aqui no Brasil, com o prestígio que recebeu da população, muito animada, muito alegre, aplaudindo os atletas, carregando a bandeira brasileira em cada medalha que aparecia, eu acho que o futuro do Brasil agora vai ser diferente. Porque eu acho que até o povo, a população, vai até exigir mais das nossas autoridades para que fortaleça todas as modalidades. Então eu espero que agora, em 2020, no Japão, eu tenho quase certeza que nós vamos conseguir um quadro de medalhas bem maior. Ficar entre as 5, eu acho um pouco difícil ainda, porque eu acho que nós vamos recomeçar a partir de agora. Mas num futuro bem próximo, pelo menos eu penso positivamente, que nós vamos melhorar a nossa condição. Bacana, Tonicão. É bem por aí realmente, né? Ver o que deixou de bom as Olimpíadas e Paralimpíadas e o que a gente vai ter de resultado daqui para frente. E eu repito, né, para o Wellington a mesma expectativa, né, ele que a gente sabe da ligação também com o esporte. De agora em diante, Wellington, tudo será diferente em termos de esportes, até abrindo um pouco mais o leque, deixando o futebol dentre as demais modalidades e não apenas como a mais importante? Eu concordo plenamente com o que o Tonico falou. O principal legado dessas Olimpíadas e Paralimpíadas é a questão do incentivo ao esporte, né? O nosso país começar a olhar de uma forma diferente. A maior potência hoje no mundo do esporte, que é os Estados Unidos, existe um incentivo muito grande no esporte, porque o garoto que ele está praticando esporte, ele está longe das drogas, ele está cuidando da saúde, né?
E eu creio que vai desmistificar um pouco desse negócio que é só futebol, né? Nós começamos a ver outros ícones do esporte brasileiro na ginástica, no atletismo, né? E isso é importantíssimo, né? O garoto começar a olhar outras modalidades, e eu creio que o principal legado dessas Olimpíadas é justamente essa visão, essa nova visão. Com certeza, também concordo com o Tunico, em 2020 nós vamos chegar muito mais preparados. Creio que o governo vai dar um pouco mais de atenção a outras modalidades, ao esporte de uma forma geral. E eu vejo com muito bons olhos esse nosso futuro aí dentro do esporte. Legal. Pois não. Claro. Eu acho que a própria imprensa está sendo conscientizada, né, dada a euforia que nós tivemos, porque ninguém esperava, antes da realização tanto da Olimpíada como da havia um certo pensamento negativo, né? Sim, vai vexame que vai dar o Brasil. Vai atrasar tudo. Poxa vida. E não, agora mudou-se o pensamento. Então, eu acho que a própria imprensa vai dar um pouco mais de atenção aos nossos atletas, porque todos esses atletas, até mesmo os não medalhistas, caíram no agrado da população, do torcedor, que já sabe de cor e salteado o nome daqueles que conseguiram, inclusive, medalhas. Então, vai haver uma certa cobrança. E a imprensa, eu acho que vai ter que dar um pouco mais de acompanhamento agora, pelo menos eu espero, né? Não deixando passar em branco. O atleta, por exemplo, participa o ano inteiro de competições, você não vê uma linha no jornal, não vê no programa de rádio, televisão. Então, agora eu acho que eles também vão ter esse privilégio de ganhar um espaço um pouco maior. Legal. Pelo menos eu espero. Né? Até para cumprir o roteiro, eu vou pegar a opinião do Nassim também. E o que eu não perguntei para Antônio Edson e para o Wellington, vou perguntar para o Nassim e depois a gente repassa Antônio Edson e o Wellington. O grande destaque nos Jogos Olímpicos e também nos Jogos Paralímpicos, na sua opinião, Nassim, lógico, além de dar uma geral sobre a sua opinião sobre os Jogos. Filé, acho que o principal ponto da Olimpíada foi o legado muito diferente da Copa do Mundo. A Copa do Mundo você percebia que foram escolhas políticas. Legal você fazer esse paralelo, inclusive. Porque a Copa do Mundo teve estádios, você sabe que tem estádios que não são mais utilizados, estádios que estão abandonados. Diferente disso, a Olimpíada não, é centralizada numa cidade, né? Tirando que alguns esportes foram disputados em outros estádios, no caso do futebol só. Mas a gente sabe que a Olimpíada vai deixar um legado, isso não tem como. Tanto que acho que um dos centros olímpicos, se não me engano, a quadra de handebol, já foi projetada para ser uma escola pública, né? Então, isso já é um baita de um legado importante. A gente sabe que isso não tem como voltar atrás e a Olimpíada vai deixar como também uma semente. Porque é o seguinte, o brasileiro não tem cultura esportiva, a gente gosta do que de futebol. O brasileiro, em suma, gosta de futebol, de vôlei, a gente acompanha em Olimpíada. Porque ganha tudo, né? Então a gente gosta. Diferente do americano. O americano, ele acompanha todos os esportes, ele é vitorioso em vários esportes. O brasileiro costuma acompanhar quando vence ou só em Olimpíada. Então, eu acho que agora essa Olimpíada plantou a semente dessa cultura esportiva dentro do brasileiro. Então, a gente vai dar mais valor aos outros esportes, acompanhar mais o basquete, acompanhar mais o handebol, que é muito praticado no Brasil, E dentre outros esportes, até o polo, que teve uma boa participação no começo da Olimpíada e tudo mais. E eu achei que isso é o principal, a gente começar a dar mais atenção aos outros esportes também. Como destaque, Filé, eu acho que a medalha de ouro do futebol tirou aquele peso, né, do brasileiro, que apesar de não ter a mesma, vamos dizer assim, o mesmo conotação da Copa do Mundo, mas essa medalha olímpica no futebol... Não dá para pagar o 7-1? Não dá. Não mas já tá 7-3, eu acho. Tá bom. Já tá um 7-3. Legal. E das Paralimpíadas, você consegue destacar alguém? Filé, você acompanhou com a mesma intensidade? Uma pergunta também legal. Até não, porque o que acontece? As emissoras não fizeram a transmissão da mesma forma que as Olimpíadas. A Olimpíada eu deixava ligado no Sport TV, só ia mudando. 16 canais. Nossa, eu assisti... E era muito legal torcer, que nem aquele dia do tiro do Felipe Vu, que foi a primeira. Eu torcia como se fosse futebol, sabe? Foi muito legal assistir aquilo. E na Paralimpíada, até pela demanda de trabalho, como eu trabalho em casa, foi até maior que na época da Olimpíada. Então eu acompanhei menos, no caso. Mas dos esportes que eu acompanho, eu achei muito interessante o do futebol dos cegos lá, que foi muito legal, muito legal. O de 5 e o de 7, né? É muito interessante ver como eles têm um controle. É uma coisa, assim, pra gente, né?
que tem dificuldade de jogar futebol normal, imagina esse que não tem a visão, mas consegue driblar, chutar com uma... No gol, né? Uma capacidade incrível, né? Eu achei muito legal e o fato da medalha... O Gustavo do Corinthians só deu um chute em gol no primeiro tempo, né? E não foi em gol, né? Diz que caiu na Baixada Santista. O chute lá de Itaquera foi parar na Baixada. O Gustavo merece um pouco de paciência, viu? O Gustavo, eu acho que é um atacante... Sinceramente, eu acho que sim. Ele fez uma boa campanha no Criciúma até subir no Corinthians, eu acho que vai ser legal. Então, Gustavo, você já tem um advogado aqui em Americana, ele chama Nassim Elias Romanelli, qualquer coisa você já pode procurá-lo. Antes do Wellington dar o destaque dele e também o Tunicão, a gente vai para um breve intervalo, volta já já com mais Esporte 8 para você, ligado aqui na Rede TVI. Chapac Segurança e Vigilância. Desde 2008, especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Escolta armada, segurança pessoal privada, consultoria em segurança, investigação empresarial e circuito fechado de televisão. Acesse chapac.com.br. Nosso diferencial está no comprometimento de toda a estrutura da empresa na solução das questões trazidas por nossos clientes. Chapac Segurança, antecipando cenários, protegendo seu negócio, aumentando sua lucratividade. Rua Leite de Moraes 340, Santana, São Paulo. Telefone 11 2337 9366 ou 19 40 42 1505. Argentim Palace Hotel. Somos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes, reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança. Suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais, completo café da manhã, finais de semanas com tarifas diferenciadas. Avenida da Saúde 561, Nossa Senhora de Fátima, Americana. Telefone 19 3621 7820 ou 3621-7833. www.argentimpalacehotel.com.br. Restaurante Molon, com uma variedade de pratos quentes e saladas, com uma equipe preparada para melhor atender você e sua família. Self-service, prato da casa, convênio com empresas e na compra de marmitex também tem sobremesa. Restaurante Molon, aberto todos os dias, inclusive domingos e feriados. Preço baixo com qualidade, essa é nossa prioridade. Restaurante Molon, diz que entrega. O telefone é 3454-6910 ou 3454-6911. Rua do Estanho, número 40, Restaurante Molon. Um espaço rústico com requinte e originalidade para um dia especial. Ampla área verde para a realização de casamentos, confraternizações, almoços familiares, churrasco com os amigos e passeios escolares. A Luz do Campo oferece 22 mil metros quadrados com infraestrutura completa, capaz de atender qualquer tipo de evento com qualidade e conforto. Um espaço para eventos verdadeiramente diferenciado. Estrada Rodolfo Kiewitz, número 5150, Fazenda Velha, Nova Odessa. O telefone é 19 3601 0605 ou 19 99236 2788. Luz do Campo. Estamos voltando aqui, ó. Estava acertando minha papelada, aquela papelada de sempre, né? Que a gente, no intervalo, acaba dando uma ajeitada e chegando com a sequência do Esporte 8 para você, ligado aqui na Rede TVI. Lembrando o seguinte, olha, tem essa bola aqui, ó. A bola que tem o distintivo do Santos, é da Escola de Futebol Meninos da Vila. Fica ali no AABB, né? Na Avenida da Saúde. E para ganhar essa bola, você tem que ligar para o Geninho Coraza. Conhece o Geninho Coraza? Se não conhece, vai conhecê-lo. É o 19 971 38 0867. Está valendo. Para quem ligar para o Geninho, esta bola, né? Além da bola, que eu estou passando a bola ali para o Antônio Edson, e vai ficar na ponta. Opa, tem até uma base para a nossa bola agora. Então, a bola e também uma bolsa integral em 100%
na Escola de Futebol Meninos da Vila aqui de Americana. Essa escola, além de ensinar futebol, ela promove alguns eventos suplementares. Por exemplo, excursões para visitar a Vila Belmiro, excursões em Jogos do Santos. Portanto, além da qualidade no projeto pedagógico em futebol, tem também essa situação do garoto poder estar mais próximo do clube do coração, aqueles que são santistas, claro, e até os que não são santistas, porque é muito bacana você ter o acesso a uma organização do tamanho do Santos Futebol Clube, talvez um dos maiores reveladores, talvez não, com certeza um dos maiores reveladores de craques do futebol brasileiro, dentre eles um tal de Edson Arantes do Nascimento, né, meu caro Tunicão, ou popularmente chamado o nosso querido Pelé. Mas dando sequência na nossa enquete de destaque para Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a gente gostaria de, antes de mais nada, dar o recado da Dado Tintas, né, que é quem vai, opa, está aqui, Dado Tintas, que é quem vai daqui a pouco estar proporcionando para vocês o Pintura de Gols. A Dado Tintas, você sabe, é uma empresa ligada a Mega Tintas, né? Dado Tintas seria o nome da loja que comercializa os produtos da Mega Tintas. Mega Tintas, produtos fabricados aqui na nossa cidade de Americana, né? Maior produção, produção em termos de área de cobertura nos produtos lá da Mega Tintas. Também você pode ficar tranquilo em relação à questão do cheiro pós-pintura, né? 2, 3 horas depois que foi realizado o trabalho, você já pode até realizar a sua mudança e ficar tranquilamente no imóvel, porque não vai ter aquela sensação que algumas outras do mercado lhe proporcionam. Portanto, Mega Tintas proporcionando aqui o Pintura de Gol. Daqui a pouco a gente vai falar em gols da Série B, Série A, mas eu vou dar sequência na nossa enquete, desta vez para o Wellington Gonçalves, de como ele viu o destaque principal, tanto nas Olimpíadas como nas Paralimpíadas, Wellington. O principal destaque para mim nas Olimpíadas foi, sem dúvida, o Diego Hipólito, né? Que teve 2 Olimpíadas passadas que ele não teve um bom resultado, e ele veio para a Olimpíada em casa, que era uma pressão muito grande para conquistar a medalha, e ele conseguiu, né? Isso foi muito bacana. Na Paralimpíada, também como nosso amigo falou, a cobertura foi um pouco menor. Então a gente, até pela demanda de trabalho, o acompanhamento foi um pouco menor, mas todos os nossos atletas estão de parabéns pelo número expressivo de medalhas, não só de ouro, mas também as demais. Foi, sem dúvida, um belo desempenho. Tá certo. E aí, então, a gente fecha o ciclo dos destaques com Antônio Edson Marques, com o Tunicão, que compõe a mesa do Esporte 8 conosco nesta noite de segunda-feira, dia 19 de setembro, viu, gente? 2016. Tunicão aí dando a sua opinião sobre o destaque das Olimpíadas e também das Paralimpíadas. Olha, vou ser curto e grosso. Eu acho que o Hipólito foi realmente um grande destaque, na minha opinião, na Olimpíada. E o Daniel, o nadador, que conseguiu o maior número de medalhas, inclusive batendo o recorde, ganhando aí 24 medalhas, superando ali o australiano, que tinha 23. Então, foi para mim os 2 grandes destaques, apesar que eu gostei de tudo. Eu acompanhei para e passo todas as modalidades e foi fantástico, foi maravilhosa essa Olimpíada e a Paralimpíada aqui no Brasil. E esses 2 destaques para não querer citar mais, porque todos merecem crédito, né? Legal, eu vejo como um todo. Eu ia até colocar o meu posicionamento exatamente no conjunto da obra, vamos dizer assim, né? No quanto foi bacana para o Brasil a realização desses 2 eventos, e o Nassim foi muito bem quando puxou, né, pela memória, que a Copa do Mundo foi um furacão que passou pelo Brasil, deixou alguns elefantes brancos, né? E o furacão foi muito grande por conta do 7-1. Né? Eu creio que o desapontamento da torcida brasileira com a nossa seleção, ninguém esperava, né? Ninguém
previa uma forma de desclassificação como foi. Até nem todo mundo esperava o título, pelo contrário, até a grande maioria não botava muito crédito na seleção brasileira. Porém, ninguém esperava que numa partida a gente sofresse um resultado tão vexatório que viesse a desclassificar a seleção brasileira de futebol da forma como foi. Mas, falando em futebol, eu vou pedir para o Gustavo deixar já meio na ponta da linha, Série A, viu, Gustavo? A gente vai começar pela Série A, nos gols deste final de semana, lembrando que a rodada tem o complemento hoje à noite ainda, com o jogo entre América de Minas e Internacional, né? Uma luta pela rabeira da tabela, quem diria, Internacional de Porto Alegre, aliás, do nosso grande amigo Dado, né, da Dado Tintas, o Dado que é colorado até debaixo d'água, segue o Internacional, portanto, já estão jogando, né, no Independência, Internacional e América de Minas, o jogo que encerra a rodada, a 26ª do Campeonato Brasileiro, versão 2016 na sua Série A. Mas vamos começar pelo sábado que não foi nada agradável aos alvinegros do Parque São Jorge, né? O sábado que teve o jogo do Corinthians enfrentando o Palmeiras com gols do Moisés e também do Henri Mina. Tem aí, Gustavo, pra gente os 2 gols do clássico de sábado no Itaquerão. Calou o Itaquerão, hein, Tunicão? Foi realmente muito bom para o time do Palmeiras ganhar fora de casa, ganhar do Corinthians dessa forma. Que pastelança o primeiro gol, né? Mas a gente tem que dar a mão à palmatória, né? O Palmeiras hoje está bem melhor do que a equipe do Corinthians. E eu não me assusto mais com mais nada. É verdade. Mas o primeiro gol realmente foi uma cena de pastelão. E o segundo gol também, eu diria que o Mina não estava muito bem equilibrado, nem a fim de dar aquele toque de primeiro. Eu acho que ele tentou até matar a bola. A hora que ele assustou, ele já teve que comemorar com sua dança irreverente, né? Ele que é todo irreverente. E olha, ele escapou por pouco lá no Itaquerão, porque o clima lá não estava para essas coisas. E acabou caindo o técnico do Corinthians. É verdade, uma bela lembrança da sua parte, Tunicão. O Cristóvão, que já vinha balançando, acabou tendo que pedir demissão ou sendo demitido pela diretoria. A gente não sabe bem o que aconteceu. Acredito até que foi um acordo entre as partes, mas o Cristóvão pegou o boné, opta o Corinthians em deixar um técnico interino até o final do ano. Aproveita e dá uma opinião sobre isso, Tonico. Você acha que adiantaria vir agora um Roger, por exemplo, que deixou o Grêmio semana passada, ou fica aí com o Castrilli mesmo até o final do ano? Eu acho que vai ficar com o interino, né? Apesar que existe uma tradição no futebol que quando o técnico cai, o interino assume, sim, existe uma promessa para o interino. Agora você vai ficar, certo? E coisa e tal. Só que perdeu 3, também vai embora. Você está falando do Milton Cruz, por exemplo, né? Que foi um dos mais clássicos interinos do futebol brasileiro. Mas aí eu acho que o Corinthians não vai contratar ninguém até o final do ano, não, porque não adianta. Não adianta. Tem que se contentar com o que tem hoje. E é só não cair. Cair não vai cair. Não vai. Que não vai cair, nem dá tempo para isso. Buscar o título não adianta. A classificação, talvez, é o que pode ainda acontecer. Entre os 4 ou 5, né? Mas é difícil, mas pode ainda acontecer. E aí a gente vai para o domingo, né? No domingo jogaram no Pacaembu, às 11 horas, com quase 30 mil espectadores. Creiam, o Flamengo fez a sua base em São Paulo, na capital paulista, e venceu o Figueirense por 2-0. Os gols foram do William Arão e também do Diego de pênalti. Vamos aí aos gols do Flamengo, então, ontem no Pacaembu, rubro-negro. Primeiro gol aí do William Arão. Esse ainda vai acabar na seleção. Bom jogador, ele tem se destacado. E aí o pênalti, né, que foi cobrado pelo Diego ex-Santos, né, que está retornando aí, está todo chegado a sangue rubro-negro, bate no antebraço e mostra e morde o distintivo. É por aí, né, assim, é assim que o cara ganha a simpatia da torcida? Sempre lembrando que nesse jogo também o Damião perdeu um pênalti. Sim, né? Verdade, o Damião perdeu o pênalti. Filé, no caso do Flamengo, eu acho que ganha, viu? Porque você percebe, jogar em São Paulo com 30 mil pessoas fora de casa é uma torcida diferente. Eu acho que no caso do Flamengo, o torcedor tem carência de grandes ídolos, e o Diego é um cara que tem história no futebol brasileiro dentro do Santos, criou uma identificação muito grande com o Santos, então quando ele chega num time igual o Flamengo, ele tem que mostrar que ele está querendo ser ídolo lá também.
Então, acho que essa demonstração que ele teve, todas as entrevistas, ele é um cara muito bem treinado para dar entrevista. Você percebe, ele é muito bem produzido, né? Isso. Produzido. Ele dá boas entrevistas. Eu acho que o Diego tem que estar fazendo bem a parte dele, e acho que é o cara que vai carregar o Flamengo aí para tentar tirar o título do Palmeiras. Bacana. E na sequência a gente teve um outro rubro-negro que recebeu o Tricolor Paulista. O Tricolor Paulista que tá doidinho para frequentar o Z4. Né? Tá fazendo um esforço danado, às vezes faz 3 pontinhos, dá uma desgarrada, enfim. Mas tivemos o Atlético Paranaense fazendo 1-0, gol do Pablo, aos 34 minutos do segundo tempo. Tem aí o Gustavo, o gol para passar para a gente. Esse Pablo não é o do Rio Branco, não, né? Porque o Pablo do Rio Branco foi negociado recentemente, mas não é, não. Filé, só comentando o jogo de São Paulo, o Denis é um cara que precisa ser estudado, cara. Ele fez 3 defesas sensacionais no jogo. Precisa. 3 defesas que, olha, eu pensei, mano, daqui a um tempo, do jeito que o Tite vai dar uma oportunidade de terceiro goleiro para ele. E aí ele escorregou. Escorrega. Literalmente. Não é possível as coisas que acontecem só com o Denis mesmo. Ele precisa de um coach. Acho que é isso e mesmo. Por isso eu vou pegar a opinião do Wellington. O elenco de São Paulo precisa de um coach, eu acho. Não só sobre o momento do São Paulo, Wellington, mas também por esse particular que o Nassim evidenciou do Denis, muito bem colocado, que o Denis também oscila demais dentro do próprio jogo e na competição, então nem se fala. Está precisando de um coach, o Denis, e por consequência o São Paulo? Sim, de fato. A pressão na equipe de São Paulo é muito grande. Recentemente teve as manifestações, né? O CT foi invadido, jogadores agredidos, né? Isso mexe muito com o psicológico do jogador. E falando especificamente do Denis, essa oscilação dentro do jogo está muito ligada à concentração, né? É o jogador que está muito concentrado. Hoje o futebol ele é muito rápido, ele é muito dinâmico, você tem que ter uma leitura muito precisa do jogo, você tem que sentir o time, o quanto o jogo, como o jogo está. E essas oscilações estão muito ligadas à concentração, né? Em algum momento ele perde aquele foco dentro do jogo, alguma coisa que ele deixa passar e aí dá essa oscilada, né? Tá bem, faz 3 grandes defesas e depois escorrega no lance do gol. Então, isso está ligado diretamente ao emocional e ligado à concentração, né? Legal. Na verdade, então, nós temos mais gols para mostrar para você. E eu quero aproveitar e mandar um abraço, ou abraços aos Adalbertos. Nós temos aqui de turminha, viu, Tonicão? Nós temos 3 Adalbertos, ou 3 pessoas que chamam Adalberto, que estão toda segunda-feira aqui conosco. O Adalberto do DAI, né, que é leiturista do DAI, já mais de uma ocasião já foi, já batemos um papo e tal, eu estou sempre assistindo, então um abraço para o Adalberto do DAI, da APAI de Santa Bárbara do Oeste, que também encontramos lá na fábrica de refrigerantes esportivos. A gente estava numa prosa com o seu Roberto e também com o seu Laerte. Chegou o Adalberto da APAI e falou: olha, a gente assiste o Esporte 8 toda segunda-feira na TVI. E também o Adalberto, o Betinho Ricardo, né? Ele que foi um dos companheiros nossos lá em anos e anos de tentativa de jogar futebol, porque tal qual o Nassim, que eu não consegui exatamente deixar como um craque de futebol, eu também nunca fui muito bom de bola, não. Já confessei isso aqui e reforço, né? Eu sempre gostei, sempre fui muito esforçado, mas realmente eu não era o primeiro a ser escolhido. Raramente, às vezes eu era do primeiro time, ficava normalmente para entrar no segundo tempo. Mas o Betinho não, o Betinho é bom de bola, o Betinho que hoje está com a Golden Imobiliária ali próximo no Santa Catarina, fazendo os negócios imobiliários deles. Portanto, um abraço para os Adalbertos. Temos o privilégio de, numa vez só, atingir a 3 telespectadores com esse abraço. Mas tivemos um jogo lá no Sul também, o Grêmio, e aí serve como uma espécie de vingança, né, para o Dado, né, Dado? O Inter perdeu, mas o Grêmio também perdeu, e perdeu em casa para o Fluminense por 1-0. Vamos então ao gol do Fluminense, marcado pelo Gustavo Scarpa aos 39 do primeiro tempo. Pessoal, vamos prestar atenção nos gols aí, que depois nós vamos tentar adivinhar se o gol que a gente achou mais bonito vai bater com o gol escolhido pela produção em termos de pintura de gol. Mais um jogo, agora sim, agora o Alexandre Marcos entra em desespero. Lá no Mineirão,
o Cruzeiro recebeu o Atlético Mineiro, ou seja, fizeram o clássico. O Mineirão é tido mais como casa do Cruzeiro, porque o Atlético gosta de mandar seus jogos no Independência e diz que lá no Horto caiu, tá morto, mas foi ao Mineirão para enfrentar o arquirrival Cruzeiro e houve um empate em um gol. Vamos ver esses gols aí. O gol do Cruzeiro foi marcado, ou melhor, o do Cleiton foi marcado primeiro para o Atlético Mineiro, aos 30 do primeiro tempo, e na sequência a gente teve o gol da Raposa, o Robinho, aquele mesmo que jogou na Sociedade Esportiva Palmeiras e entrou aí num troca-troca e acabou fazendo o gol de empate. Resultado razoável para o Atlético, que não desgarra dos primeiros postos aí da classificação, porém para o Cruzeiro, que está lá próximo do Z4, resultado ainda nada bom. O Cruzeiro que faz uma campanha de recuperação sob a coordenação do Mano Menezes. Mais um rubro-negro na parada, lá no Nordeste dessa vez, recebeu o Coxa Branca, o Coritiba, e tomou uma sabugada em casa, viu? O Sport Recife, vamos ver o gol aí do Amaral, aos 30 minutos, Gustavo, do primeiro tempo, o gol do Coritiba, no jogo em que o Sport, lá na Ilha do Recife, recebeu o time do Coritiba, e aí o gol isolado do jogo, o gol do Coritiba, gol do Amaral, aos 30 minutos do primeiro tempo. Na sequência ainda do Campeonato Brasileiro, vem rubro-negro aí na... Como tem rubro-negro, hein, gente? O Vitória recebeu a visita indigesta do Botafogo do Rio, que também faz uma bela campanha de recuperação, e o Rodrigo Pimpão foi o cara, né? Realmente o Rodrigo Pimpão, aos 44 do primeiro tempo, marcou esse gol aí, ó, determinando lá no Barradão, em Salvador, o gol que deu 3 pontos para o Botafogo e deixou o Vitória na saudade. E para encerrar mais um rubro-negro na parada, né? Aí é tricolor, né? O Santa Cruz é mais para tricolor do que para rubro-negro, porque o branco é muito presente na camisa do Santa Cruz. O Santos Futebol Clube, também no Pacaembu, com um bom público, alguma coisa em torno de 20 mil, mas o Santos perdeu para o Flamengo em termos de levar público ao Pacaembu ontem, um jogo às 11 da manhã, outro às 18h30. E o Santos recebeu o Santa Cruz, parecia que ia ser uma barbada, e você vai conferir aí a hora que o Gustavo colocar os gols do Santos, logo aos 4 minutos o Copete fez 1-0. Né? A hora que o Copete fez 1-0, a torcida santista falou, vai ser um balaio, né? Engano, erro crasso, por quê? Porque aí a coisa só teve gol aos 10 minutos do segundo tempo, que foi exatamente o gol de empate do Queno, do time do Santa Cruz. Tá aí, você tá vendo. Daí o Santos passou à frente de novo com o Jean Mota, com esse gol aí, aos 26 do segundo tempo. Aos 40, o Queno foi lá e sapecou o empate novamente. Botou a torcida do Santos com a pulga atrás da orelha e, para alívio da torcida, né, o Santos, novamente o gol do Queno, né, vai curtir aí. Agora, para alívio da torcida do Peixe, esse golaço aí do Vitor Bueno acabou determinando aos 42 minutos do segundo tempo a vitória santista, para que a alegria... Detalhe, esse jogo teve um monte de problema em termos de iluminação. Eu peguei ontem o J. Júnior fazendo o encerramento desse jogo praticamente às 11 e pouco da noite, direto ainda do Pacaembu, por conta dos inúmeros problemas. Teve um temporal muito forte na capital e acabou tendo sido interrompida a partida várias vezes e a coisa se estendeu até altas horas, como diria Serginho Groisman. Mas nós temos aqui, como lá no Serginho Groisman, também que chamar os nossos comerciais, por favor, e a gente volta já já com mais Esporte 8 aqui na Rede TVI para você. Chapac Segurança e Vigilância. Desde 2008, especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Escolta armada, segurança pessoal privada, consultoria em segurança, investigação empresarial e circuito fechado de televisão. Acesse chapac.com.br. Nosso diferencial está no comprometimento de toda a estrutura da empresa na solução das questões trazidas por nossos clientes. Chapac Segurança, antecipando cenários, protegendo seu negócio, aumentando sua lucratividade. Rua Leite de Moraes 340, Santana, São Paulo. Telefone
11 2337 9366 ou 19 40 42 1505. Argentim Palace Hotel. Somos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes, reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança. Suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais, completo café da manhã, finais de semanas com tarifas diferenciadas. Avenida da Saúde 561, Nossa Senhora de Fátima, Americana. Telefone 19 3621 7820 ou 3621-7833. www.argentimpalacehotel.com.br. Restaurante Molon, com uma variedade de pratos quentes e saladas, com uma equipe preparada para melhor atender você e sua família. Self-service, prato da casa, convênio com empresas e na compra de marmitex também tem sobremesa. Restaurante Molon, aberto todos os dias, inclusive domingos e feriados. Preço baixo com qualidade, essa é nossa prioridade. Restaurante Molon, diz que entrega. O telefone é 3454-6910 ou 3454-6911. Rua do Estanho, número 40, Restaurante Molon. Um espaço rústico com requinte e originalidade para um dia especial. Ampla área verde para a realização de casamentos, confraternizações, almoços familiares, churrasco com os amigos e passeios escolares. A Luz do Campo oferece 22 mil metros quadrados com infraestrutura completa, capaz de atender qualquer tipo de evento com qualidade e conforto. Um espaço para eventos verdadeiramente diferenciado. Estrada Rodolfo Kiewitz, número 5150, Fazenda Velha, Nova Odessa. O telefone é 19 3601 0605 ou 19 99236 2788. Luz do Campo. Voltando com mais gols aqui no Esporte 8, com mais esse último bloco para você ligado aqui na Rede TVI, né? E estávamos com os gols aí, para complementar os gols da Série A do Campeonato Brasileiro, nós vamos chamar o gol aí ou os gols, né, do Chapecoense, da Chapecoense contra a equipe da Ponte Preta de Campinas, que aliás faz uma excelente campanha. O primeiro gol foi o do Thiaguinho. Aos 11 minutos do primeiro tempo, o Thiaguinho da equipe da Chapecoense fez esse gol que abriu o placar. Na sequência, o Fábio Ferreira, aquele mesmo zagueirão que já teve no Corinthians e tal, numa posição meio estranha ali, mas não estava impedido, ficou muito claro que ele não estava impedido. Num outro ângulo, dá para ver que havia um jogador que dava condição. Na sequência, o mesmo Thiaguinho fez 2-1 para a equipe da casa, para a equipe alviverde de Chapecó, fazendo esse segundo gol. E no segundo tempo, o Roger, aos 10 minutos, aquele mesmo, né, o artilheiro eterno da Ponte Preta, que está retornando à Ponte Preta de Campinas, fez esse gol aí, dando igualdade no marcador. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, né, nós temos o Palmeiras líder isolado com 51 pontos, seguido bem de pertinho pelo Flamengo com 50 pontos. Complementando o G4, o Atlético Mineiro com 46 e o Santos com 45. Na sequência, o quinto colocado é o Corinthians com 41, o Fluminense é o sexto com 40, 39 pontos para o Atlético Paranaense em sétimo lugar. A Ponte Preta, que a gente acabou de ver os gols agora, vem em oitavo com 39 pontos, em nono o Botafogo com 38, também 38 para a Chapecoense em décimo lugar, 37 pontos para o Grêmio Porto Alegrense em 11º lugar, em 12º o São Paulo com 34, seguido do Coritiba com 33 pontos em 13º. 14º para o Sport com 30 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro de Minas Gerais, do Alexandre Marcos. 16º o Vitória com 29 pontos, aí vem o Z4, o famigerado quarteto do descenso, que estariam rebaixados hoje à Série B do Campeonato Brasileiro. 17º o Figueirense com 28, 18º o Internacional com 27, 19º o Santa Cruz com 23 e provavelmente já rebaixado o América Mineiro com apenas
15 pontos ganhos. Nós temos mais gols ainda, agora da Série B do Campeonato Brasileiro. E eu começo chamando, meu caro Gustavo e amigos aí da técnica, pelo gol do Atlético Goianiense enfrentando o Paraná em Goiás. Aí o time do Atlético descendo e fazendo o primeiro gol da partida. Aí mais um gol, agora sim, fechando, né? Agora já tenho todos os resultados aqui na minha mão, eu estava procurando para não ficar perdido. Na sequência, nós temos também do Série B, Avaí e Bragantino jogaram em Santa Catarina. Aí o resultado de 2-0 para a equipe do Avaí, frente ao Bragantino. Bragantino ex-Jobinho, que está agora prestando seus serviços no Paysandu. Portanto, aí 2-0 para a equipe do Avaí. Também pela Série B, na sequência, nós temos o Bahia enfrentando o Goiás, lá na Terra Boa. E aí, o gol do Bahia, ou do Goiás, aliás, o primeiro... O gol do Bahia é o gol olímpico. É o gol olímpico do Bahia, exatamente. Aí o gol de pênalti de empate da equipe... Quem fez o gol de empate do Goiás foi o Márcio, que foi goleiro muitos anos do Atlético Goianiense, né? Que foi o principal rival do Goiás e fez o gol de pênalti agora. Nesse jogo que foi recheado de gols, né? Um jogo de 4-2 para a equipe da casa, para a equipe do Bahia. Mais um gol aí na sequência. Filé, posso comentar um detalhe desse jogo? Eu estava acompanhando pela Sport TV e o gol olímpico do Juninho foi, ele bateu... Os jogadores agora estão com o costume de pôr a bola fora da marca do escanteio, né? A bola estava fora da linha, estava acima, estava na frente da linha, não estava encostando na linha que marca o escanteio lá. E só foram ver depois, né? A arbitragem não estava atenta, nem o bandeira. Ou seja, também. Irregular ainda, né? Sim, mas, sem dúvida. E está concorrendo aí ao pintura de gol também. Para você que quer opinar, né? Está valendo, inclusive, esse gol do Juninho que o Nassim falou que estava fora do quarto de círculo, né, que determina ali o local correto para bater o escanteio. O Brasil recebeu o Criciúma, né, o Brasil de Pelotas, time gaúcho, recebeu o Criciúma e o resultado foi 1 para a equipe da casa e 2 para a equipe do Criciúma, nesse jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Filé, em relação ao Brasil, grande campanha também, né? Eles subiram ano passado sim. E ficou entre os 5 clubes mais bem posicionados da Série B desde o começo do campeonato, né? Verdade, está ocupando nesse momento aí a terceira colocação, daqui a pouco a gente dá a classificação completa. Então aí o jogo Brasil 1, Criciúma 2, né? Uma zebra, portanto, né? O Criciúma que acabou como visitante, sendo um visitante indigesto. Na sequência, nós temos Londrina e Ceará. O Londrina e o Ceará empataram em Londrina em 1 gol. Destaque para o Ceará, né, o jogador Felipe, né, o Felipe Furacão, ex-Rio Branco, que está fazendo... Olha ele aí, ó. Esse é o Felipe. E o Felipe acabou dando condição de pênalti. Sequei o Felipe, né, tocou no braço do Felipe, proporcionando aí o gol de empate da equipe visitante, da equipe da casa. Estava ganhando 1-0 o Ceará no jogo em Londrina. Também pela Série B jogaram Náutico e Paysandu, o novo time do Jobinho. Não sei se o Jobinho já foi listado. No BID já deve estar, né, Nassim? E aí o primeiro gol. Ele já foi apresentado oficialmente, né? Eu não cheguei a ver se ele foi escalado, se ele foi relacionado, né? E o Náutico fez a lição de casa, meteu 3-1 no Paysandu. Aí o gol de honra do Paysandu. Os 3 gols do Náutico foram do Vinícius, né? Que a torcida do Palmeiras não sente muita saudade dele, não. Não sente, mas ele está fazendo gol lá, né? E na sequência ainda pela Série B, nós estamos ainda vendo o gol de honra, e aí o terceiro gol do Náutico, o Vinícius, né? Sampaio Correia e CRB também fizeram um jogo, aí o lance polêmico, meu caro, esse já é o Sampaio Correia e o Náutico, né? E o CRB, aliás, fazendo o jogo de empate, né, na Série B.
CRB que figurava entre os 4 principais durante boa parte do campeonato e agora está perdendo e empatando jogos dentro de casa. E é um time, o CRB é um time muito competitivo, né? Fazia tempo que não fazia uma boa campanha dentro da Série B. E agora voltou a perder jogos para o Sampaio Corrêa, que é um time que está praticamente rebaixado. Sem dúvida. Depois de uma campanha muito boa no passado. O CRB foi muito mal esse ano. O Sampaio Corrêa está muito mal esse ano. E o CRB, que era um time que estava brigando forte. O CSA está com uma boa campanha agora lá na Série D, né? Está para subir, subiu, né? Então, lá no Nordeste, em Alagoas, está bem concorrido os 2 times da cidade. Verdade. E para fechar a Série B, o Vasco, né, que é um dos líderes hoje, enfrentando o Joinville em São Januário. O Vasco enfrentando o Joinville. Aí o primeiro gol do jogo. Vasco da Gama que venceu o Joinville por 2-0. Série B, lembrando que a gente vai escolher então o pintura de gol para Mega Tintas daqui a pouquinho no encerramento do programa. Série B que tem hoje o Vasco e o Atlético como líderes com 48 pontos, vantagem pelos critérios de desempate para o Vasco da Gama. O Brasil de Pelotas é o terceiro com 40, em quarto o Bahia com 39, aí a gente tem aquela zona do Agrião, né? Aquela intermediária, e vamos já para o Z4, onde figura o Bragantino, da família Chedid, né? Tradicionalmente, a família Chedid com 27 pontos, o Tupi de Minas Gerais com 25 pontos é o 18º, o 19º Joinville com 24 e o Lanterninha é o Sampaio Corrêa com 21 pontos apenas. Estes os principais gols do Brasil nesse final de semana que você curtiu aqui no Esporte 8 da Rede TVI. Bom, o relógio não para, e como o relógio não para, né, eu vou abrindo agora para os nossos convidados darem mais uma explanação sobre a participação aqui no Esporte 8 hoje, puxando pelo Wellington Gonçalves, à minha esquerda aqui, para que ele dê mais uma pincelada sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo como coach esportivo e para que, eventualmente, deixe seus contatos, para que as pessoas que estiverem interessadas nesse tipo de trabalho possam procurá-lo, meu caro Wellington. Maravilha. Então, Filé, o nosso trabalho como coach esportivo é justamente trabalhar com o nosso cliente, levando ele do seu estado atual até o seu estado desejado, tá? Traçando com ele os objetivos, as metas e um plano de ação para que realmente ele saia de onde ele está e chegue aonde ele deseja chegar. Dentro desse processo, trabalhando com ele o aumento do foco, o aumento da concentração, trabalhando algumas crenças limitadoras que podem estar bloqueando de que ele obtenha um resultado específico, né? E isso nós trabalhamos junto com o nosso cliente. Mais de 95% das limitações dos seres humanos se encontra na mente. E o nosso trabalho é justamente liberar isso daí através das ferramentas do coach para que a pessoa tenha uma performance mais desenvolvida, né? Assim como na natureza a raiz determina os frutos, o nosso interno determina o nosso externo. Então nós trabalhamos com os nossos clientes o interno para que eles começem a ter os resultados desejados, né? Tá certo. Então, basicamente, para conversar com o Wellington, para interagir com o Wellington e, eventualmente, contar com seus préstimos profissionais. O meu número de contato, meu WhatsApp, é o 019 99711 3260. 99711 3260. Tá certo. Então, ó, você que tem interesse por incrementar, né, a sua vida esportiva, seja individualmente ou até no seu clube, está aí o Wellington Gonçalves, uma oportunidade de você ter uma nova performance, ou pelo menos traçar uma nova performance para os seus atletas, para o seu elenco, para o seu clube, enfim, para que tenha uma melhoria nos trabalhos. Nassim, dentro da sua atividade profissional hoje, você quer deixar alguma mensagem? Você quer se colocar aí à disposição? Tem alguma perspectiva? Não, Filé, atualmente eu tenho trabalhado com redes sociais, né, com alguns amigos meus, e de finais de semana produção de festas no estado de São Paulo, mas não tem nenhum contato. Mas se você me desse a oportunidade, eu queria fazer uma pergunta para ele sobre a parte de coaching. Em 2011 eu trabalhei com o Lulinha, que é um coach motivacional, e eu lembro que alguns atletas não queriam coach. E
Ao contrário, outros atletas gostavam muito do coach. Eu lembro do Léo Silva, que hoje joga no Japão, que é o principal jogador daquela equipe, gostava muito do coach motivacional, sendo que alguns outros atletas não queriam nem ter conversa com ele. Então, como que funciona o trabalho dentro da equipe, assim, quando você sabe que tem uma parte da equipe que tem interesse e outra parte da equipe que reluta em ter esse trabalho do coach? Excelente pergunta. O nosso trabalho, o que nós fazemos? É extrair a melhor versão de cada pessoa, né? Extrair o 100% do jogador, no caso. Quando o jogador não quer, não tem nada que nós consigamos fazer, porque o processo de coach, ele exige 100% de empenho da pessoa. A pessoa ela tem que querer, ela tem que estar com a vontade de crescer, de se desenvolver, e a partir daí nós começamos a trabalhar com essa pessoa. Quando estamos dentro de um clube onde uma parte dos jogadores gostam e querem e a outra parte não quer, o que tem que deixar muito claro à comissão, aos diretores do clube, é que não vai haver resultado para aqueles que não querem, né? Isso é claro. Olha, o jogador, 30% do elenco não quer. E muitas vezes o diretor ele pode querer exigir, porque o jogador ele é um funcionário do clube. Não, você vai participar. Mas nós deixamos muito claro, se o jogador ele não quer e ele não pôr em prática as ferramentas e os exercícios, automaticamente ele não vai conseguir ter o resultado. É o mesmo que você contratar o melhor personal trainer do Brasil ou do mundo, e aí ele falar para você, olha, você tem que fazer isso, 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 a sua alimentação tem que ser essa, essa e essa, você vai se comportar dessa forma, e você não colocar em prática. Não interessa que o personal é o melhor do mundo. Se a pessoa não pôr em prática, o resultado não aparece. E o nosso trabalho é a mesma coisa. Quando o atleta não quer, quando ele não está motivado a fazer, de fato a gente não consegue ajudar. Precisa que realmente exista essa disposição em executar e realizar as atividades. Legal. Tunicão, também dentro do mesmo contexto, o momento do Tunicão, né? Contatos e, logicamente, já vou deixar a brecha para o Tunicão ser o primeiro para votar no Pintura de Gol. Pintura de Gol, oferecimento da nossa... Onde que eu estou com a tinta? A tinta eu nunca sei onde está. Está aqui? Tá aqui. A nossa tinta acrílica aqui da Mega Tintas, né? Tinta acrílica premium, de alta performance, baixo respingo, de excelente cobertura, úmida e seca, super resistente e intempéries e ótimo alastramento. Indicada para pinturas internas, externas, promovendo alta proteção e decoração. O acrílico premium total, mas também produz um alto poder de lavabilidade, foi o Tite que fez essa frase aqui, disponível no catálogo Reed Mix, com 17 cores e no sistema Mega Color Mix, com mais de 2.000 cores. O texto está aqui na lata, viu? Quem quiser, só ir na loja e dar uma lida nesse texto, porque ele é convincente. Mega Tintas é assim que se pinta, né, meu caro Dado? A gente vai eleger, a partir da fala agora do Tunicão, a Pintura de Gol, e também já deixando essa brecha aí para o Tunicão fazer suas considerações. Bom, Pintura de Gol da Dado Tintas, Vitor Ferraz, do Santos, é meu voto. Vitor Ferraz. Vou pôr um gol aqui para o Vitor Ferraz. Isso, com relação ao coach, Sim. Um abraço para o Wellington, é uma profissão realmente que está em evidência hoje no Brasil, e eu vejo com muita necessidade, não só no futebol, como nas empresas. E não precisa ser grande empresa, não. As médias e pequenas empresas também precisam desse tipo de orientação. Você gostou do assunto? Eu gostei. Legal. É um assunto legal. técnico. Legal. E que nós, brasileiros, que estamos querendo dar uma virada no nosso país, nós vamos precisar muito desses profissionais aí. Bacana. O Wellington tem muito sucesso, que tenha muito sucesso pela frente. Legal. E para encerrar o meu destaque final, eu quero dar uma colher de chá aqui, um voto de louvor ao Guarani de Campinas, que foi o campeão isolado na classificação do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, representando a nossa região, conseguiu passar agora para as quartas de finais e vai enfrentar o Asa já nessa quarta de final aí. Vamos torcer para o Guarani voltar ao lugar que não deveria ter saído. Aliás, você tá fazendo os jogos do Guarani, da Ponte, pela Central, tem feito alguma... eu fiz um jogo do Guarani. Eu estou ouvindo, não é só ter ouvindo, sou macaco do auditório seu. Eu fiz Guarani e Portuguesa, né, um jogo. E ontem eu fiz a Ponte Preta e empatou com o Chapecoense. Legal. Estamos aí
trabalhando na Rádio Central de Campinas. Show de bola. Nassim, já escolha o seu pintura de gol, né, e já faça suas considerações finais também, por favor. Filé, eu ia escolher o gol do Juninho do Bahia, né? Mas Sei. depois que eu lembrei desse fato que ele não bateu o escanteio na posição foi correta. irregular. Foi o Vitor Ferraz ou o Vitor Bueno que fez o gol? Agora fiquei em dúvida. E agora, hein? Eu tenho aqui na minha relação. Aguenta aí, Eu aguenta acho aí. que foi o Vitor Bueno, o meia, não o lateral, né? Foi o Vitor Bueno? O Vitor Bueno é o meio, o Ferraz é o Ah, lateral. Vitor Bueno, você tem razão. Então Você o tem gol razão. do Vitor Bueno mesmo, baita de um golaço, um moleque bom de bola também, né? Bom Pra de variar bola. no Santos. Eu tô vendo que vai dar unanimidade aqui hoje. Como viu? destaque final, destaque negativo, o descenso da Portuguesa, né? Para a Série D do Campeonato Brasileiro. Uma pena, realmente. Uma Muito equipe bem. que, até que eu estava comentando com eles antes do programa, há 20 anos disputava a final do Campeonato Brasileiro diante do Grêmio. E hoje, infelizmente, vai disputar a quarta divisão do Campeonato Nacional e tem os papos de que a Portuguesa pode até fechar as portas, né? Mas vamos torcer para que não aconteça, porque é um clube muito querido no estado de São Paulo e também no Brasil. Legal. Obrigado, viu, Nassim? Volte outras vezes. Filé, eu que agradeço a oportunidade, Alexandre Marcos, que sempre insistiu para eu aparecer na frente das câmeras, eu que Manda nunca um abraço gostei pra muito. ele, aproveita. Verdade, agradecer. Abraço para o Alê, que me chamou para participar aqui do programa, fico muito feliz e chamando a gente volta aqui sim. Legal. Wellington, por favor, vote então no pintura de gol, né? E já faça também suas considerações finais, por favor. Pintura de gol, na minha opinião, também foi a do Vitor Vitor Bueno. Bueno. Realmente Beleza. um gol muito difícil de fazer, ali, a forma como ele pegou na bola foi realmente muito bonito. E minha gratidão a você, Filé, Legal. pelo Disponha. convite. Venha mais vezes. É uma honra estar aqui. Obrigado a todos os telespectadores que nos acompanham aí. E estamos à disposição. Legal. Enquanto a gente vai pedir o pintura de gol, eu também voto no Vitor Bueno, né? E aqui na bancada hoje, acho que pela primeira vez deu unanimidade, né? Então, Vitor Bueno, 4 votos aqui na bancada. Agora, a produção às vezes é do contra, viu? Já estava, nós estamos escolhendo aqui, mas já está consignado lá o pintura de gol, a produção já deixa pronto. Então, vou pedir para o Gustavo colocar o pintura de gol, enquanto o Antônio Edson faz suas considerações finais, Tunicão. E volte outras vezes, será sempre muito, mas muito bem-vindo na nossa bancada. Opa, muito obrigado pela oportunidade. Põe a pintura de gol aí, Gustavo. E vamos ver a pintura de gol. Vamos lá. Para tinta acrílica premium de alta performance, baixo respingo e de excelente cobertura úmida e seca. Tá aí, então, o Vitor Bueno deu 100%, 110%, né? Porque 100% aqui na bancada, mais 10% da técnica. E a gente já de antemão vai agradecendo aqui ao Dieguito também, na nossa cinegrafia, ao Gustavo lá na nossa ilha. Eu quero mandar um abraço, meu caro amigo Tunicão, nesse encerramento do Esporte 8 desta segunda-feira, dia 19 de setembro de 2016. Um abraço para o nosso irmão, para Beto Marques. Beto Marques, que fez mais um aninho de vida ontem, tá garoto, tá na flor da idade. Quer aproveitar? Mandar um abraço, Betão. Teve uma festa grande. Opa! Viu? Bolo de fubá, que Verdade. suco de groselha sem gelo. Ele normalmente nos Foi assiste. uma festa maravilhosa. Show de bola. Produção, nós temos tempo aí, não temos que falar tchau. Então, se é para dizer adeus, para Mega Tintas e também para a Escola Meninos da Vila e para o Wellington um abraço, para o Nassim também, para o Tunicão. Voltem e para você em casa, até segunda que vem com mais um Esporte 8. Muito obrigado e até a próxima.